Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários e no vídeo de hoje eu vou falar para você como enviar o seu livro para uma editora. Essa é uma dúvida bastante comum dos escritores, principalmente aqueles que estão com a sua primeira obra, estão começando a buscar uma editora tradicional para publicar o seu livro. Mas antes da gente falar sobre essa temática e responder a sua dúvida, como escritor, queria pedir aquele favorzinho que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo as suas experiências com as editoras. Combinado? Então vamos lá. Antes de falar sobre como mandar um livro para uma editora, eu queria falar das modalidades que você tem para ter o livro pronto, para ter um livro publicado. A primeira delas, que eu recomendo logo de cara, é a autopublicação, que é quando o próprio escritor executa todas as etapas de publicação do livro até a impressão, até ele pronto, caso você queira a versão física dele. Por que eu recomendo essa primeira opção logo de cara? Porque você vai aprender sobre todos os processos de publicação de livro que envolvem revisão textual, diagramação, criação de capa, ficha catalográfica, ISBN, a revisão geral, ilustração, caso tenha, impressão numa gráfica e a publicação na versão digital. É claro que você pode já partir para o envio do seu original para as editoras tradicionais, mas eu sugiro que você faça isso, mas já vá para a autopublicação, porque se você for autopublicado, isso não será um impeditivo para que uma outra editora, para uma editora grande, abra os olhos para você e fala assim, vem cá, quero que o seu livro seja publicado por mim. Isso não impede, você é um autor independente, que uma outra editora pode te contratar. Então, se você passar por essas etapas, vai até te ajudar na hora de negociar um contrato, de negociar um cronograma de atividades, saber quais são as etapas de publicação de um livro. Então, como experiência para um escritor, eu sugiro que faça inicialmente a autopublicação. Mas também é muito importante que você conte com alguns profissionais para te auxiliarem. Preferencialmente, inicialmente, o básico ali da revisão textual. Por mais que a gente confie na nossa escrita, vários erros de português vão passar. E se você puder ainda ter um revisor que também é um copydesk, alguém que vai analisar a sua história para saber se ela faz sentido ou não, mudar alguns termos, mudar um parágrafo, tirar um parágrafo, enfim, vai ajudar melhor para você ter a história mais redondinha. Então, pelo menos ele uma formatação mínima, E a revisão é essencial, independente do caminho que você tome. Eu já falei, falei bastante de autopublicação. Agora tem a publicação independente via editoras, que é quando você contrata uma editora, que ela é uma prestadora de serviços, então você tem esse material bruto, manda para a editora e ela vai executando todas as etapas que eu falei. Claro que você vai pagar por isso, tem um custo, mas é muito mais cômodo que você só gerencia essas etapas. No meu livro aqui, o Lucas Esperança do Último, eu contratei uma editora, mas o capista foi separado. Eu tinha um amigo, tem um amigo que ele é ilustrador, ele fez a capa, aí eu peguei o material da capa, mandei para a editora e eles trabalharam em cima de todo o material. Então, essa é a segunda opção. E a terceira são as grandes editoras tradicionais, que não adianta você pagar. Algumas elas até tem alguns planos que são bem caros assim de você publicar, mas de uma forma geral você tem que mandar o seu original e ficar esperando. Agora, como enviar o seu original para essa editora para que a receptividade seja a melhor possível? E não está nem no artigo aqui, tá? Porque que eu vou compartilhar a tela, porque acho que não faz sentido, mas a comunicação tem que ser muito personalizada, ela tem que ser individual. Eu recebo muitos e muitos e-mails e eu nem sou uma editora, de pessoas que copia e cola e manda o original para avaliação e manda a cópia em cópia diversas editoras com uma comunicação que ela não é personalizada. Então, cara, não faça isso porque você vai causar mais uma repulsa, tá? Quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu nem analiso, porque não tem o mínimo de pessoalidade. Quando alguém confunde, acha que eu sou uma editora, mas me chama pelo nome, então fala do bingo, pede uma oportunidade, eu direciono para os meus parceiros, eu tenho editoras, enfim, parceiros, eu recomendo, dou até uma mini orientação ali de qual caminho a pessoa deve seguir, tá? Então, primeiro ponto, personalize a sua comunicação. Agora sim, vamos para o blog post, que eu já falei demais, e eu já respondi, não é preciso de uma editora para você publicar um livro, que essa é uma dúvida que as pessoas têm, você pode fazer autopublicação,
E se for só digital, que sai mais barato e mais prático, você mesmo pode entrar nas plataformas de autopublicação, KDP, Google Playbooks e por aí vai, e publicar o seu livro, tá? Aqui eu disse também, buscar primeiro pela autopublicação, até citei aqui o Clube de Autores, que é o parceiro aqui do canal, tem o KDP, o Wattpad, e aí o primeiro ponto, né, que antes de você enviar o seu original para uma editora, você deve se organizar. E o que é essa organização que eu falo? Pessoalmente, eu criei uma planilha que eu listo todas as editoras de interesse, se eu já entrei em contato ou não, se o contato foi via formulário no site, se foi envio de e-mail, de qual forma que foi, eu coloco, né, quais são os contatos, se tiver mais de um contato, a data que eu enviei o manuscrito, ou, né, o livro pronto assim para submissão, se eu obtive resposta ou não, a data que eu enviei. Então eu faço uma planilha para me organizar, para não ter o risco de mandar 2 vezes para uma editora, ou se uma editora ficar de fora porque eu achei que eu tinha mandado. Então, primeiro ponto, se organiza para você não perder essas informações. Depois, pesquise sobre as editoras. As editoras não publicam qualquer tipo de livro. Tem umas que são focadas, igual a Aleph, que eu gosto bastante, que é ficção científica, purista. Aí você tem a Companhia das Letras, que publica de tudo, mas porque tem vários selos também, e cada selo é especializado numa linha, né, num gênero literário. Então, pesquise sobre as editoras para você ver qual delas está mais próximo do seu livro, né? Não vai mandando de qualquer jeito, porque você está diminuindo as suas chances. Então, selecione, quando você fizer essa seleção, esse filtro, você joga essas informações para a planilha que eu sugeri, né, no tópico acima. Um outro ponto é você formatar o seu livro. Todo livro, toda editora tem uma formatação própria, depende muito do tamanho do livro, do estilo, da linha, tem várias condicionantes, mas você tem uma formatação basiquinha ali, né, com uma fonte legal, com margem, espaçamento padrão, não sei aquela bagunça com fontes com uma Comic Sans da vida. Faz uma mínima formatação básica, porque a recepção do material que você vai mandar vai ser melhor, tá? Outro ponto, não tenha medo de enviá-lo. Não é um receio, você vai gostar ou não da minha escrita. Não, é uma questão de direitos, né, direitos autorais, a questão de cópia. Então, se você... claro que... Então, se você quer mandar seu livro para uma editora, mande, não tenha esse medo, né, que a editora vai pegar, que ela vai roubar o seu livro, a sua ideia. Isso praticamente não acontece, tá? Outro ponto, conte tudo para a editora sobre o seu livro. Não fique... depois eu vou mostrar aonde que você vai contar isso, né? Não tenha medo, né, de dar spoiler, não dá de segurar a informação. Fale tudo que é relevante, tudo que é importante. Você tem que provar para a editora o porquê, né, que o seu livro ele é importante para ser publicado, por que ele deve ser publicado. E isso vai muito, né, no envio do seu book proposal. O que é o book proposal? Eu costumo falar que ele é quase como um currículo do seu livro. Então, você vai pegar os principais pontos, vai ser bem objetivo, os principais pontos para apresentar o seu livro para uma editora. Vou até clicar no link aqui para a gente abrir o blog post específico, né, do Book Proposal. E o Book Proposal ele tem alguns pontos, né, que você deve levar em consideração. Colocar os dados do autor, né, falar de você, porque muitas das vezes a editora interessa no autor, né, e principalmente, inicialmente no autor e depois na obra. Falar sobre o seu objetivo, né, por que você está enviando esse Book Proposal, por que você está enviando para essa editora, o que você almeja na escrita. Você vai contextualizar a obra, né, falar de sinopse, personagens, os conflitos, né, como o seu estilo, o gênero literário, enfim. E alguns dados técnicos também, como se ele já tem ISBN, o número de páginas, né, as redes sociais da obra, como que você comunica, as suas estratégias, enfim, falar tudo para que quem for receber isso, que não vai ler seu livro, ele não vai ler o seu livro todo, pincele as principais informações da sua obra aqui. Depoimentos, coloque que os depoimentos sejam na Amazon, né, no Scooby, se já tem leituras ali, no Goodreaders, Google Playbooks, qualquer outro tipo de plataforma, depoimentos em rede social também. Cole aqui, né, os prints do que as pessoas falam sobre o seu livro. Liste obras semelhantes. Então, meu livro se parece muito... quem lê o meu livro são leitores também de Jogos Vorazes, um exemplo. Então, coloque aqui para ajudar a quem estiver recebendo seu Book Proposal a se situar
né, nesse arquivo que você está mandando. Informe qual é o seu público-alvo, e é interessante, assim, não só citar infanto-juvenil, é adulto, é mais 18, não é? Mostra também alguns dados demográficos de quantas pessoas englobam, quantas milhões de pessoas estão dentro desse gênero que você pretende comunicar. Entregue alguns dados, procure tanto IBGE quanto as pesquisas do ProLivro, tem diversos tipos de dados para você entender qual que é a dimensão, até onde que o seu livro pode chegar, tá? E, por fim, fale sobre suas estratégias de marketing e vendas. Então, novamente, como que você expõe e comunica o seu livro? Como que você trabalha nas redes sociais? Quantos que você já vendeu? Quantas páginas lidas você tem? Quais caminhos que você utiliza? Qual rede social sua é mais forte? Então, são informações importantes e você fecha, né, o Book Proposal, que ele pode ser uma apresentação, tipo um PowerPoint, pode ser um texto corrido. A ideia é que você tem que causar uma boa impressão para quem recebe. E mesmo assim, voltando, né, na parte do envio, né, no outro artigo, envio do original, isso que eu estou falando é enviar, enviou. Isso não garante que você vai ter uma resposta. Isso não garante que você vai ter um retorno. Até porque quando as editoras grandes abrem para submissão, elas recebem milhares e milhares de obras e muitas das vezes vão nem ver todas, né? Mas, caso você seja visto, que seja visto da melhor forma possível, que aí é o objetivo desse artigo. Então, vou voltar aqui para a minha tela principal. Quero que você me diga o que você achou. Se você já teve uma experiência positiva ou negativa como editora, como que foi todo esse processo, e me conta aqui nos comentários, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu e fui!